Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje celebramos um grande santo, São João Batista. Batista quer dizer o batizador, aquele que batizava. Aquele que, pelas fontes bíblicas, nós podemos dizer que era o mestre de Jesus. O próprio João Batista vai dizer assim: aquele que vinha atrás de mim, que é uma expressão para dizer de um discípulo, passou à minha frente, se tornou o seu mestre. Ora, este João Batista, ele é parente, não nos temos palavras para exprimir que tipo de parentesco é isso, então pode ser um primo, mas vejam que dos santos em geral nós celebramos o dia da festa deles, no dia da morte. Nós celebramos no ano litúrgico 3 natividades: a natividade do Senhor por excelência, a natividade da Mãe do Senhor, da Virgem Maria, e a natividade de São João Batista. De São João Batista nós temos uma festa menos importante, a natividade é solenidade, nós temos uma memória no mês de agosto do seu martírio. Mas por que celebrar o nascimento de João Batista? Porque com o seu nascimento, o último dos profetas e o maior, o único que indicou o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, os outros profetas, eles anunciaram o Messias muito tempo antes, às vezes séculos antes. Este não, ele pôde indicar. Mas com o seu nascimento, Deus começa a concretizar a sua promessa de enviar o Messias. Então, o nascimento de João Batista, por isso celebramos a sua natividade, é já a realização da promessa messiânica. Nós sabemos pelo momento da visitação, celebramos há pouco tempo atrás, ouvimos aquele evangelho dessas 2 mulheres que se encontram. Mas no momento da anunciação, nós vemos que Maria, como se faz sempre nos chamados vocacionais, que as pessoas ficam perplexas, admiradas com a missão para a qual Deus está chamando, e Deus dá uma prova, uma garantia, e vai dizer: também Isabel, tua parenta, que era considerada estéril, já anciãos, está grávida há 6 meses. Então, 6 meses antes da natividade do Senhor, 25 de dezembro, nós celebramos a natividade de João Batista. Ora, na liturgia da palavra de hoje, nós temos primeiramente uma profecia, que é do profeta Isaías, que vai descrever um personagem que é o servo do Senhor e que, por vocação natural, estamos falando do servo do Senhor que é realizado em Jesus, é ele o servo do Senhor, e nós temos 4 cânticos sobre esse servo no livro do profeta Isaías, que nós já comentamos porque eles estão na Semana Santa, mesmo que também estejam em outros momentos da Quaresma, sobretudo. Mas neste cântico do servo que nós ouvimos hoje, nós também recordamos não só do Senhor Jesus, mas também de João Batista, por isso escutamos hoje. E ele começa assim: o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. E de fato, com João Batista nós vemos acontecer isso. É ele que tem manifestações dessa aproximação com o Senhor desde antes do seu nascimento. É um modo milagroso como é anunciado o seu nascimento, é o modo milagroso do seu nascimento, mas também aquele momento em que Maria chega na casa de Isabel e é ele que reconhece a chegada do Salvador, e a criança pula de alegria no ventre de Isabel. Ora, o profeta Isaías continua, e Deus que vai dizer assim: tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. A vida de João Batista é uma glorificação a Deus. O próprio Jesus vai reconhecer que entre os nascidos de mulher, nenhum maior que João Batista.
E então nós temos aqui aquele momento de desilusão do profeta. Todos nós que trabalhamos para o Senhor, nós temos aquele momento que perguntamos assim: mas vale a pena todo esse esforço se não consigo produzir frutos? Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E a resposta do Senhor: não basta seres o meu servo. Servo é ser profeta para restaurar as tribos de Jacó. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. E João Batista Beza vai reconhecer que ele não é o esposo, ele não é o esperado, e por isso ele vai direcionar até os seus discípulos, para que se tornem discípulos daquele que é o verdadeiro mestre, o Senhor. No evangelho de hoje, nós temos um momento do tão esperado nascimento. Completou-se o tempo da gravidez e Isabel deu à luz. Então, os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. Então, é a leitura da misericórdia que nós vemos nesse nascimento. E, de fato, o nome que é escolhido vai representar e vai resumir essa história de misericórdia. Então, no 8º dia, o dia da circuncisão, queriam saber que nome dar. E queriam dar o nome do pai. E ela vai dizer: não, ele vai se chamar João. E eles então reagem que esse nome não existe na família e vão perguntar ao pai, que lembre-se que está mudo porque ele duvidou da promessa de Deus feita pelo arcanjo Gabriel. Então, naquele momento, ele pede uma tábua para escrever e vai dizer: João é o seu nome. Eu dizia que o próprio nome, ele vai resumir esta história. Porque, na verdade, os nomes bíblicos, eles são escolhidos assim, para descrever uma pessoa. E o nome João quer dizer: Deus é misericórdia. Então, nós já ouvimos antes, já no início do Evangelho, que todos admiravam como Deus tinha sido misericordioso para com Isabel. E agora o nome desta criança vai representar essa história de misericórdia. Este que nasce, João, é de um lado realização de uma promessa. É Deus que está sendo misericordioso para com Zacarias, para com Isabel, para com o seu povo. E isso vai suscitar uma grande surpresa, uma grande interrogação sobre quem é este menino. Mas também João é promessa, porque ele não é o cume da história da salvação. É uma etapa que prepara para o centro da história da salvação, que é o Senhor, o Verbo que se encarna, é Jesus o Cristo. Então, diante de tudo isso, as pessoas começam a se perguntar: o que virá a ser este menino? De fato, assim conclui seu evangelho: a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor quer dizer o poder e a misericórdia de Deus estava com ele. Na história deste casal que não tem filhos e que então se tornam não somente pais, mas pais de um grande profeta, nós vemos o modo como este homem, Zacarias, sacerdote, ele tem dúvidas e por isso ele perde a fala. No momento então que ele escreve João é o seu nome, todos ficam admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Dele que nós temos o belíssimo cântico de Benedictus, no qual ele louva o Senhor e fala que este menino é ligado à salvação prometida a Israel. Ora, a mão de Deus estava com ele e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia em lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Este grande profeta, de fato, vai ter uma vida simples, até no comer muito escasso, de comer aquilo que o deserto pode oferecer, praticamente nada. E ali então no deserto ele vai ser o pregador que vai cumprir o rito penitencial do batismo.
E o próprio Jesus vai até ele no deserto, aonde ele estava no ponto mais baixo da terra, batizando, fazendo o povo de Israel sair da terra prometida para reentrar em um caminho de conversão. Que Ele interceda por nós, para que nós nos preparemos sempre para acolher o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.